Esse livro é a dissertação de mestrado que eu desenvolvi, a minha professora doutora Maria Nória de Oliveira, a Nória Dochum, ela exatamente deu um grande cabedal para mim, professor Asmar também, professores maravilhosos do mestrado em Crítica Cultural da UNEB, que nos ajudaram muito para defender essa dissertação e produzir o próprio livro, que saiu com esse título aí, Entre as Leis e as Letras, porque Luiz Gama foi exatamente um personagem que viveu entre as leis e as letras, é o advogado, o poeta, né? Foi o primeiro poeta negro do Brasil a lançar um livro. Até então, nós não temos, até 1859, quando Luiz Gama lança Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, até então não tinha publicação feita por um negro no Brasil, é o primeiro a lançar uma publicação. Ele inaugurou esse... Inaugurou o Eu Lírico Negro, porque você antes tinha um Castro Alves, o branco, falando do negro, outros poetas não, é agora o próprio negro falando de si mesmo. É totalmente diferente, o lugar de fala é do negro. Inclusive, deixa eu aproveitar, sem querer cortar, mas já cortando, sobre essa questão de lugar de fala, você cita Foucault, né, sobre essa questão, para trazer justamente essa alusão, esse comparativo, para a gente entender como é que se aplica essa questão do que vem a ser o entendimento do lugar de fala e como se aplica na realidade desse nosso conterrâneo. Sim, porque faz toda a diferença, o lugar de fala faz toda a diferença. Alguém falar de escravidão sem ter sofrido na pele a escravidão é uma coisa. E você falar, de fato, tendo essa experiência, é outra coisa totalmente diferente. Então dá uma originalidade, dá uma autoridade a quem fala, né, ímpar, portanto. Inclusive, eu na minha leitura, porque assim, eu percebi, talvez, eu acho que talvez não seja a intenção passar algumas impressões ao leitor, mas eu percebi que a forma taxativa como você traz as suas afirmações prova, na verdade, que houve todo um processo de pesquisa, um fundamento teórico, um fundamento histórico, inclusive até um trabalho de vivência de campo. Inclusive eu gostaria que você falasse sobre como é que se deu esse processo, né, para chegar a essa base teórica e se teve, na verdade, essa necessidade de realmente ir a campo para poder aí absorver todas essas informações sobre essa figura. Então, as duas coisas, né? Eu tive que, de fato, me apropriar de vários teóricos para pegar exatamente as ideias deles e, a partir dessas ideias, colocar o Luiz Gama em voga, em assunto, em tese, em discussão. A outra parte foi estudar aqueles pesquisadores que já tinham efetivamente lançado algum trabalho sobre o Luiz Gama e procurei ver o que já tinha sido lançado desde a década de 30 do século XX sobre ele. E depois procurei fazer a pesquisa mais das fontes primárias. Então, eu peguei o livro dele, o Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, fui em São Paulo, naturalmente fiz a pesquisa etnográfica no túmulo, no Cemitério da Consolação, onde ele está sepultado ao lado do seu filho. Fui nos arquivos de São Paulo, Arquivo Tribunal de Justiça de São Paulo, Arquivo Público do Estado de São Paulo, e lá comecei a analisar as peças processuais nesses processos nos quais o Luiz Gama atuou como advogado. E os argumentos jurídicos com a lucidez, com a clareza, com uma inteligência fantástica, e mesmo sem ter passado pela Faculdade de Direito. Porque a Faculdade de Direito Largo São Francisco excomungou Luiz Gama. Não aceitou a presença dele na sala pelo fato de ser negro. E ainda assim ele se tornou advogado, rábula, conseguiu provar que tinha conhecimento jurídico, mesmo não estando na faculdade, conseguiu o título de advogado provisionado e fez maravilhas. Libertou muitas pessoas de São Paulo, pelo viés jurídico. Luiz Gama fundou jornais em São Paulo, colocava nos jornais do Estado diversas propagandas dizendo assim, olha, sou advogado e quero dar sua liberdade. Se oferecia gratuitamente para advogar e advogou para mais de 500 e libertou mais de 500 pessoas na Justiça de São Paulo, brigando em uma arena racial estúpida que foi São Paulo no século XIX. Então, se dispondo com juízes, promotores, com fazendeiros, com poderosos de modo geral, sofrendo ameaças de morte, e então, portanto, é um gigante. Luiz Gama, poeta, e ao mesmo tempo usar essa base jurídica justamente para abalizar algumas causas em defesa, né, inclusive desses personagens negros que necessitavam dessas ações e inclusive em uma época que na verdade não favorecia. Como é que ele faria no caso essa jogada, essa linha tênue entre o poeta, né, e ao mesmo tempo essa base jurídica para essas questões? O Luiz Gama na sua literatura, na sua contraliteratura, né, porque a contraliteratura é a literatura que trafega na contramão. Ela vai exatamente contrariamente ao que se prega, ao que se fala. Claro, que ele foi um defensor ardoroso da liberdade, da abolição, e por isso ele tinha que ir contra todo o status quo, a ordem vigente.
Na sua literatura, a gente percebe claramente já aquela verve literária abolicionista, batendo contra as instituições da monarquia. A própria monarquia ele batia, o clero católico, que era também escravocrata, ele batia no clero católico. Luiz Gama saía, portanto, com muita altivez e desenvoltura, batendo nas instituições monárquicas que garantiam o quê? A escravização de pessoas.